O livro de Enoque é mais do que uma obra mística. É um alerta, uma promessa e um convite para refletir sobre nossos próprios caminhos. Será que suas profecias ainda ressoam nos dias de hoje? Vamos descobrir agora o que faz este livro tão intrigante a ponto de ter sido proibido de integrar a Bíblia que conhecemos. O livro de Enoque é um texto apócrifo, formado por um conjunto de 5 livros, todos excluídos da Bíblia, pela maioria das tradições religiosas. No entanto, ele ainda é considerado canônico por algumas igrejas orientais, como a etíope, onde Enoque é considerado como um santo. Mas quem foi Enoque? Em que tempo ele viveu? E o que faz de Enoque essa figura tão controversa? É o que vamos descobrir agora. Enoque era bisavô de Noé e pai de Matusalém. Segundo a Bíblia, Matusalém foi o ser humano que mais viveu sobre a terra. Sua idade chega aos incríveis 900 anos. Já Enoque, seu pai, viveu 365 anos. Mas segundo o livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, Deus amou tanto Enoque que não quis que ele passasse pela agonia da morte, o arrebatando diretamente aos céus. Enoque é descrito pelos judeus como o escriba do julgamento. E agora vamos nos aprofundar nessa incrível obra e descobrir o porquê. Em 1773, na Abissínia, Etiópia, alguns pastores beduínos estavam cuidando de suas cabras e ovelhas perto de um antigo assentamento em Omirã, que está localizado na costa noroeste do Mar Morto, hoje conhecido como Cisjordânia. Eles se sentaram para descansar e começaram a jogar pedrinhas na fenda de uma pedra, quando uma delas fez um barulho estranho ao cair, como se tivesse quebrado algo. Eles desceram para ver e então se depararam com uma grande caverna e em seu interior havia dezenas de jarros de barro nos quais continham escritos em pergaminhos e couro, que posteriormente foram vendidos a comerciantes de antiguidades, mas antes desses manuscritos irem parar nos cofres da igreja, foram amplamente estudados por filósofos e teólogos da época. E o que continha nesses escritos hoje proibidos eram 100 capítulos divididos em 5 livros que hoje conhecemos como o livro de Enoque. E do que se trata esse livro tão intrigante a ponto de ter sido banido pelas religiões? Entre outros arrepiantes revelações, nele também está contido o grande julgamento da humanidade, que, segundo os estudiosos, irá acontecer ainda neste século. Agora vamos viajar pela fascinante história desses 5 livros e o primeiro deles é o Livro dos Vigilantes. Este é um dos mais intrigantes, pois narra a história dos anjos caídos, também chamados de vigilantes. Segundo o texto, esses anjos foram enviados para observar a terra, mas acabaram se rebelando contra Deus e se apaixonando por mulheres humanas, e tiveram filhos gigantes, conhecidos como Nefelins, que trouxeram caos e destruição ao mundo. Esse livro descreve a corrupção e o sofrimento que os Nefelins trouxeram, ensinando conhecimentos proibidos e causando
o primeiro grande desastre que culminou no dilúvio de Noé. O livro das parábolas. O segundo livro é o livro das parábolas, que contém as visões de Enoque sobre o julgamento final e a vinda do Messias. É aqui que Enoque vê o trono de Deus e é escolhido como o escriba do julgamento, anotando tudo o que lhe é revelado sobre o destino dos justos e dos ímpios. Neste livro, ele é conduzido pelos anjos a testemunhar o castigo eterno que aguarda os anjos caídos e aqueles que seguem o caminho da corrupção. O livro das parábolas é um texto profundamente profético e um dos mais poderosos em termos de visões apocalípticas. O livro astronômico é uma obra fascinante que narra o conhecimento cósmico que Enoque recebeu sobre os ciclos do Sol, da Lua, das estrelas e sobre a passagem do tempo. Enoque registra com riqueza de detalhes a ordem e os movimentos dos corpos celestes, assim como o tempo que não transcorre de maneira contínua como aprendemos, mas dando a entender que vivemos em um looping temporal. O que foi, será, e o que é, já foi, revelando ainda como Deus criou o universo. Para Enoque, os céus são uma prova da ordem e justiça divina, e cada ciclo celeste é uma peça essencial desse equilíbrio. O livro dos sonhos. O quarto livro é o livro dos sonhos, onde Enoque tem visões sobre o passado e o futuro da humanidade, e em seus sonhos ele vê desde a criação do mundo até a destruição e renascimento. Essas visões revelam uma sequência de eventos que vão desde o dilúvio e o surgimento dos grandes reinos e a ascensão do mal, até o julgamento final e o surgimento de uma nova era de paz. Este livro seria uma espécie de resumo profético da história da humanidade. Ou será que Enoque vislumbrou o looping temporal, onde passado, presente e futuro se misturam em um grande desdobrar e esticar do tempo, nos levando a questionar: passado, presente, futuro existem em linha reta ou depende da expectativa do observador? O que vemos existe ou criamos enquanto existimos? A Epístola de Enoque. O quinto e último livro é a Epístola de Enoque, onde ele descreve aos justos e aos pecadores, exortando-os a seguir o caminho da justiça. É uma espécie de carta final em que Enoque adverte a humanidade sobre o julgamento que virá, mas também oferecendo esperança para aqueles que seguem a vontade de Deus. Aqui ele expressa seu papel como profeta e escriba, que registra o destino dos homens e o eterno conflito entre o bem e o mal. O livro de Enoque levanta muitos debates entre estudiosos e religiosos até hoje, apesar de ter sido excluído da Bíblia. Ele continua a fascinar e a inspirar aqueles que buscam entender mais sobre os mistérios da humanidade.
ele teria sido proibido por sugerir que vivemos em uma Matrix? E será que o único jeito de sair dela é fazendo a vontade do Deus único? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.